Olá, Fátima! Ei, Diego, eu fico esperando Esse essa negócio tela. do vai, eu aqui, ó. Nananana, e o negócio do vai, Fátima, pelo amor de Deus. Ai, gente, tudo bem com vocês aí? Tudo bem, Diego? Tudo certo, tudo ótimo. Olha esse Ai, pessoal aqui, tá bonito, hein, Fátima? Meu tá, né? Deus! Nossa! Ah, Senhora, é? mas também. E, Fátima, sabia que eu já tava com saudade já desse pessoal? eu também, né? A gente deu um tempo para eles, né, Diego? Fala a verdade. A gente deu uma, eles deram uma Ah, deu, descansadinha, né? né? Agora a gente vai voltar com tudo. Não, o Tem, descanso acabou. acabou, acabou. Acabou, acabou. Tem Agora é muita arregaçar novidade as por aí. mangas, ó, arregaça as mangas e bora pesquisar, né, Fátima? E bora pesquisar, e bora elaborar artigo, né, Diego? E agora a gente só fala em artigo nesse projeto, hein? Ninguém, Lógico que é o nosso suco, né? não É o é? melhor dos melhores, é o nosso artigo, é isso. Ninguém vai falar aqui mais em resumo expandido, em coisa pequena, não. Aqui, gente, olha, essa edição, Diego, tá com tudo. Aí Produzir promete, hein, logo de Fátima? cara, hein? Logo de cara um artigo. Você já Ai, vai ser pensou? lindo. Vai ser Olha, maravilhoso. e hoje a gente vem falar para todo mundo, né? Tanto para veteranos como para calouros. Hoje, Ô, Fátima, eu acho que a fala de hoje, ela é uma fala transversal e ela acho que ela extrapola o que a gente pensa a respeito de escrita, tanto na iniciação científica. Eu acho que a galera do mestrado, a galera do doutorado e os outros pesquisadores também, estou todo mundo convidado a assistir a nossa fala de hoje, porque o que o nosso convidado, o professor Salles, vai apresentar, viu, gente? Ai, tem muito doutor aí que não manja não em Fátima. Tem muito que gente, aprender, né? e a gente aprende todos os dias, né? E assim, Lógico. com a experiência que ele tem, né, com essa vivência toda, eu falei, não, professor, você tem que ir lá compartilhar isso com a gente, né? Compartilhar com quem está iniciando, com quem está no meio, e com quem já também já está nessa trajetória aí, né? Mas então a gente, Diego, então hoje a gente começa, né, essa semana intensiva de formação. Intensivo, Olha, hein, gente? Intensivo, hein? intensiva. Tá? A gente começa com a live da escrita acadêmica. E aí, Diego, já que eles, né, estão aí elaborando, já começaram, né? Elaborar o resumo expandido, Sim. já estão fazendo coleta de dados bibliográficos, já estão, ó, definindo o objetivo e alguns já estão começando a escrever a metodologia, os métodos, como é que ele foi Nossa! organizado. Então, o professor Eles já estão Salles, escrevendo. você acha que já Nossa! estão organizando? Tem gente já, Ó, tem equipe organizada. Mas nem todos estão no mesmo, né? No mesmo ritmo, mas isso não tem problema nenhum, porque ao final todos chegarão, todo mundo vai produzir. No todo mundo vai final, produzir. todo mundo vai produzir, vai ter a sua produção, né? Corrigida, validada aí pelo seu orientador. Pode ficar bem tranquilo com isso. E é um momento muito especial, né, gente? Esse momento que eles começam, né, Diego? É colocar a mão na massa e daqui a pouco colher os frutos. Isso mesmo. E aí, Diego, a gente pode dar uma palhinha sobre o nosso evento? O que você acha? Pode, Fátima. Vamos fazer assim. Vamos dar os nossos recadinhos agora. Aí na sequência a gente já chama um professor Salles e a gente já toca o barco. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Então bora. Vamos lá. Bora lá. Então, gente, semana intensiva de formação, está começando agora, né? Com essa live sobre a escrita acadêmica, científica, o professor Salles vai trazer aqui um conteúdo super interessante para vocês, tá? Na sequência, nós vamos ter curso no AVA, currículo Lattes. Vocês ouviram falar tanto do currículo Lattes? O que é currículo Lattes? Né? O que é? Por que o pesquisador tem que ter um currículo Lattes? Como que eu crio um currículo Lattes? Ai, Diego, mas de repente eu vou criar meu CPF, vai dar erro. Fiquem tranquilos que a gente vai ajudar nisso. Tá? Então, quem já tem o currículo Lattes, não tem importância, vai atualizar. Quem não tem, vai criar. E aí, Diego, além disso, a gente também, como eles estão usando o Google Drive para escrever os artigos das equipes, a gente trouxe um curso também Aí, sobre o terceiro Google ponto. Drive. Terceiro,
Os do OneDrive, para quem tem dificuldade, para quem ainda, né, precisa ainda aperfeiçoar. E aí, claro que a gente não ia deixar de falar da inteligência artificial. 4, Diego. Tudo isso estará 4. no AVA disponível nessa semana intensiva. E aí, além de tudo, eles vão fazer essas atividades no AVA. Não terão encontros de orientação essa semana, tá? Lógico. Tá? E aí, sabe quantos? Conta aí quantos certificados eles vão receber? Só essa semana? 4 certificados. Olha, certificado a favor de metro, hein, Fátima? Você viu? Olha, isso é um diferencial nessa edição, não é? Sim. Então, a gente está trazendo um pouco, né, essa semana de recesso, férias. Não, gente, é um recesso, mas é um recesso com atividades, é com produção. E na próxima semana a gente retorna com as orientações e com a produção do seu artigo resumido, né, do seu artigo para a revista, do seu projeto para os veteranos aí. Então, todos vocês terão atividades. Os calouros têm essas atividades e os veteranos também têm, tá? Os veteranos têm a live, tem outras atividades lá no AVA, né? Ô, Diego, o que é aquela plataforma do Orcid, ou Orcide? Orcide. Gente, essa plataforma, ela é uma espécie de uma... a gente pode ver assim, a grosso modo, é um Lattes internacional. Então, assim, os pesquisadores internacionais criam seu perfil naquela plataforma, mas ela não tem toda a especificidade do Lattes, ela é mais geral, ela está mais ligada à produção de artigos em revista, tá? E a partir daquele link, as revistas acabam linkando o seu perfil aos artigos. Tá? Então ele é um link, né? Ele é um link. Eu imagino que ele seja usado para mais coisas, mas eu desconheço. Né? De um ponto geral, o OrcID ele vai ter essa função de fazer uma relação entre enumerar a sua produção científica e já relacionar ela lá, direto com o DOI do artigo, né? Que é aquele número eletrônico associado a cada artigo que a gente produz. E as revistas pedem no cadastro, não é, Diego? Elas pedem para você colocar o link do seu Orcid ali. Isso. OrcID, aí, sei lá, cada um escolhe como quiser chamar. E aí, Diego, então os veteranos que já estão escrevendo artigo para a revista terão essa atividade no AVA. Eles vão ter que criar o deles, tá? Fazer o cadastro. Perfeito. Aí, Diego, tem mais um, né, para a licenciatura, para os alunos da licenciatura, que é a plataforma Freire, que a gente usa. Onde essa plataforma Freire? PIBID e, né, usava também na residência pedagógica. Mas como não abriu o edital da residência pedagógica, é só PIBID, nós vamos utilizar no PIBID. A plataforma Paulo Freire já é diferente, ela é mais próxima do Lattes. Só que a gente coloca mais lá as nossas, né, quem é da licenciatura, nós colocamos mais a nossa experiência enquanto docente. Bom? Você viu, Diego? Então, para os veteranos e para o pessoal da licenciatura, é um pouquinho diferente a semana intensiva. Mas eles têm coisas... Mas é intensiva, hein? Mas é intensiva. É intensiva. Mas tem coisas em comum, né? Sim. E tem aí essas atividades diferenciadas para os veteranos, para o pessoal da licenciatura e para os calouros. Gente, tudo isso estará no AVA. AVA. Vai no AVA. Vai para o AVA, que vocês vão encontrar tudo isso lá. Faz as atividades, leiam o que tem que ler e emitam o seu certificado. Não deixem de emitir o certificado ao final da semana. 4. Tá bom? Então, se prepara aí. Tá? Não precisa imprimir, viu? Pode parar com esse negócio de imprimir certificado aí. Não, meio ambiente, só guarda, ó. 4. Não, cuidar do meio ambiente, pelo amor de Deus. Com certeza. Eu vou dar um spoiler, Fátima. Agora pode. Pode? Se prepara, que logo mais a gente tem coleta de dados. Se prepara, hein? Se prepara. Gente, eu e a Fátima já estamos junto com a equipe elaborando, tá, as temáticas. Então, se prepara o coração que depois aí, lá para agosto, a gente já vai mergulhar na coleta de dados. Para os calouros que ainda não sabem o que é isso, pergunte para os veteranos. Veja qual é esse veteranos, momento. Ó, veteranos que estão aqui, ó, que eu já estou vendo aqui. Vamos lá, ó. Explica para os calouros aí para nós o que é essa coleta de dados. Tá? E aí, Diego?
a gente pode falar um pouquinho do nosso evento? O que você acha? Pode falar, Fátima. Pode falar um pouquinho. Né? E o que vem, né? Eu vou falar assim, IP. IP o quê? O que será isso aí? Eu li IP. IP, urra! IP. E vem aí o nosso Congresso Internacional, né, Diego? Tá? Isso. E daqui a pouco, eu acho que até o final dessa semana intensiva, eles já farão inscrição no portal de eventos do nosso site, do nosso Congresso Internacional de Inovação e Pesquisa, tá? Por isso, guardem essa sigla, Congresso Internacional de Inovação e Pesquisa. Então, ao final da nossa semana intensiva, nós vamos liberar também no AVA, né? O link para que vocês já comecem a se inscrever, ler o regulamento, né? Porque novembro vem aí. Promete, hein? E lembrando, no IP é o lugar onde você vivencia a inovação na pesquisa e ensino, hein? Não esquece desse lema nosso, hein? Local de vivência da inovação e também da pesquisa em ensino. Ok? Fechou? Fechou? Vamos chamar o professor, que a gente já está meio atrasado, hein, Fátima? Vamos. Bora lá, Vamos Diego. lá. Vamos lá. Professor Salles, seja bem-vindo, tá? Acho que o seu microfone está fechado, professor. Seja bem-vindo. Olá. Olá. Estava aguardando por esse momento. Ai, que bom. Quero Obrigada por ter aceitado. Acadêmicos, cumprimentar os professores, cumprimentar os iniciantes que estão começando a pesquisa. Isso. Desejar que eles tenham muito sucesso nessa empreitada, né? Com certeza, viu, professor? Eles têm aí uma tarefa e tanto, né? Já estão colocando a mão na massa. Uma grande tarefa. E a sua live vem para contribuir e muito com essa escrita deles, né? Tomara. Com certeza. Professor, só que, ó, eu já vou falar uma coisa para o senhor, tá? Eu já coloquei como atividade obrigatória para meus alunos de mestrado e doutorado estar acompanhando a gente aqui. E eu já estou vendo eles ali, ó. Já apareceram aqui para mim. Bem-vindo, pessoal. Que responsabilidade a minha agora aqui, não é? Não, só tiro de letra, imagina. Professor, obrigado por ter aceito o convite. E agora, Diego, a gente vai deixar a sua apresentação para que você mesmo faça, né? Traz um pouquinho a sua vivência. Quem é o professor Salles? O professor Salles já foi orientador no PICT-AD em 2019, 2020. Pode ser que tenha veterano aqui, ó, nessa live que já conheço o professor. Tá? E hoje ele volta como nosso convidado, né? Para trazer aí essa live com essa temática tão importante que é a escrita acadêmica. Obrigado. Então, vamos lá. Pessoal, vamos. É um prazer estar com vocês. Eu falo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aqui a região do Pantanal, próximo ao Pantanal, próximo à fronteira com Ponta Porã. Eu sou aqui onde o Brasil já foi Paraguai. Tenho alegria em falar isso, que sou quase um brasiguaio. Mas estou feliz de estar com vocês. Eu sou formado em matemática, tenho mestrado e doutorado em educação. Atualmente trabalho como professor e orientador no mestrado em ensino de ciências e matemática da Uniderp. Hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre a escrita acadêmica. Quero dizer para vocês que o começo de uma escrita acadêmica começa com uma boa leitura, uma boa revisão bibliográfica. Nenhum trabalho acadêmico consegue se sustentar sem ter uma base na produção que outros fizeram. Ele precisa dar continuidade. A ciência é um processo. E se é um processo, tem alguma coisa que já aconteceu antes. E nós precisamos acompanhar esse processo, dando continuidade a esse trabalho que já vem sendo conduzido. Por isso é preciso que nós nos inteiremos do que já escreveram sobre aquilo que nós queremos escrever, daquilo que nós queremos discutir. É bom saber o que outros fizeram. Portanto, toda pesquisa,
todo projeto, todo artigo, toda dissertação, toda tese tem um capítulo ou uma parte ou alguns parágrafos de revisão bibliográfica, ou revisão de literatura, como alguns preferem falar. E eu começo falando, então, na produção de um artigo. Deixa eu ver se eu passo aqui para frente. Na produção de um artigo. Por que nós temos que nos preocupar, depois de lermos, depois de pesquisarmos, em produzir um artigo? Porque ele faz parte do relacionamento humano como acadêmico. O acadêmico precisa se comunicar com o seu público. Ele tem um público para isto. E as ideias da ciência são expressas por escrito. Agora, imagino que não faz nenhum sentido alguém fazer uma pesquisa, um levantamento de dados, uma análise, ou mesmo uma revisão de literatura, e confinar isso entre duas capas e colocar na gaveta. É preciso abrir a caixa e mostrar ao mundo o que você fez. O problema é que no universo acadêmico existem regras. Eu costumo dizer que existe uma gramática acadêmica. Existe a gramática da língua portuguesa, que nós temos que respeitar, todo acadêmico respeita essa gramática, mas existe também uma gramática acadêmica, que são as regras, que, como tudo na vida, conduzem o nosso trabalho. Portanto, quando vamos escrever um artigo, nós estamos nos propondo a dialogar com o leitor. E nós temos aí dois tipos de leitores. Nós temos um leitor desconhecido, um leitor que casualmente pode se deparar com o nosso trabalho e resolver ler. Mas também temos um leitor especializado. É um leitor que tem expertise, um leitor que conhece a gramática, as normas técnicas, a formatação. É um leitor que sabe o que é um texto coerente, consistente. Ele olha no nosso trabalho e sabe se as afirmações são consistentes, se os argumentos são bem fundamentados, se os parágrafos são coesos, se tem conexão, se não há truncamento de um parágrafo para o outro, de uma ideia para outra, se a metodologia está condizente, adequada. Então, nós temos que nos preocupar em escrever numa linguagem que todos possam entender, mas, sobretudo, pensar que alguém que entende vai estar lendo e vai fazendo uma análise. E podemos falar no resumo. Quando eu pego um texto para ler, um projeto, um artigo, uma tese, uma dissertação, a primeira coisa que aparece é o resumo. Não é bem a primeira é o título, né? Depois falaremos do título. A primeira coisa que aparece é o resumo. No entanto, não é a primeira que se faz, é uma das últimas que se fazem. Eu já encontrei alguns pesquisadores que combinamos em escrever juntos, e, de repente, a pessoa me mandou, já fiz o resumo. E eu pensei, como fez o resumo? Nós não temos o texto. Resumo é uma síntese. Se ele é uma síntese, é síntese de alguma coisa, de um texto que está pronto, de uma narrativa que foi proferida, de uma história que foi contada. Então, é preciso que exista esse texto, essa ideia, para que eu possa fazer o resumo. Então, o resumo deve conter o quê? O resumo deve ter informações que orientam o leitor sobre o que está no texto. E eu peguei alguns trabalhos, inclusive de acadêmicos meus, eles sabem que eu estou usando o resumo deles, mas eu fiz algumas alterações a propósito, tá? Tem algumas alterações a propósito aqui. Não foi bem assim que eles fizeram. E eu tenho aqui um que, a propósito, tem alguns erros aqui. E pensem comigo nos erros. Tá? Vamos ver. Ó. O envelhecimento populacional é uma tendência global que tem transformado as estruturas sociais e desafiado os sistemas de saúde a se adaptarem às necessidades de uma demografia cada vez mais idosa. Este estudo analisou o impacto dos cuidados paliativos sobre familiares de pacientes idosos na cidade de Campo Grande, MS. Deixa eu esclarecer para vocês. Eu trabalhei diretamente com matemática, no curso de matemática, até 2019.
Aí o curso fechou. Como eu já trabalhava na medicina, eu migrei para lá, estudando aula no curso de medicina atualmente, orientando projetos de pesquisa, formação geral, e às vezes o meu linguajar está um pouquinho já mesclado com termos biomédicos. Né? Aqui, por exemplo, qual é um erro que tem aqui? As 3 primeiras linhas. As 3 primeiras linhas, elas não cabem no resumo. Elas cabem numa introdução. Introdução ao texto como um todo. A introdução do resumo começa lá com a palavra: este estudo analisou o impacto dos cuidados paliativos sobre familiares de pacientes idosos em Campo Grande. Aqui você contextualiza para o leitor do que trata o seu texto. Mas sem fazer toda aquela divagação que é interessante para uma introdução. E ele fala até que vai destacar a relevância de um contexto de envelhecimento populacional, aumento de doenças crônicas e tal. Então, ele vai falar isso, vai falar do objetivo, vai falar da metodologia, pode ver que fala do objetivo, né? E vai falar da metodologia. A abordagem foi qualitativa, foram entrevistadas 7 famílias de pacientes com cuidados paliativos, então essa é a metodologia. Ele vai conter isso. As entrevistas foram realizadas entre agosto e novembro de 2023. Isso ele vai dar essa informação para o leitor. E no fim deste pequeno trecho, ele diz assim: submetido à análise de conteúdo conforme Bardan 2010. Eu destaquei isso em amarelo. Por que eu destaquei em amarelo? Porque Bardan 2010 é referência. E em resumo não se faz referência. Referência não entra em resumo. Tá? É bom anotarem isso aí, porque nós encontramos vários resumos com referências, não pode, tá? Em seguida ele fala rapidamente dos resultados e como foi o que aconteceu no final, o que a análise apontou sobre isso. Isso é o que contém um resumo. O que me destacou aqui é isto. Veja, as palavras, o título seria este: o impacto dos cuidados paliativos sobre o familiar do paciente idoso na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E as palavras-chave: estresse emocional, qualidade de vida, suporte familiar. Algumas pessoas olham assim, mas como essas palavras-chave se elas não estão no título? Poderiam ser palavras-chave? É por isso mesmo que elas estão como palavra-chave, porque não estão no título. Se estivesse no título, não serviriam como palavra-chave, porque palavra-chave é para o site de busca encontrar o seu texto. Se ela está no título, ele encontrou no título e para a busca, não vai mais buscar, então ela fica inútil. Ela é um acréscimo de informação do que tem no seu texto. A palavra estresse emocional pode nem aparecer no texto, mas a ideia tem que estar lá. A palavra qualidade de vida pode nem aparecer no seu texto, mas a ideia de que você está tratando de qualidade de vida está no seu texto. O cuidado paliativo é um suporte familiar. Então, você pode pôr sobre cuidado paliativo, você pode pôr suporte familiar, sem problema nenhum, porque o cuidado paliativo nada mais é do que um suporte familiar. Também o cuidado paliativo nada mais é do que proporcionar qualidade de vida para os familiares e para a pessoa que está doente. O estresse emocional também. A família que tem alguém doente sofre, sem dúvida, um grande estresse. E, portanto, eles estão falando sobre isso. Eu passei de uma vez, muito aqui, de uma vez só. Ótimo. Ou mais um. Então, vejam. Uma outra coisa aqui, mais um erro, né, que eu encontrei e fiz adaptação também, tá? Não está bem escrito assim como está lá, porque eu não posso pegar também e expor as pessoas, que eu faço adaptações para mostrar para vocês o que não deve acontecer. Em uma situação marcada por manipulações, fake news, politização, ataques à ciência, a temática da ética e responsabilidade na pesquisa e ainda da honestidade dos envolvidos elevam sua importância.
o artigo de revisão bibliográfica. E aí ele vai dizendo, e vai dizer de uma questão de honestidade intelectual, e diz a problemática que orienta a nossa reflexão interroga. Vejam, aqui tem algumas coisas estranhas. Primeiro, a temática. Temática é um conjunto de temas. Um pesquisador não trabalha com matemática, trabalha com um tema. Ele pesquisa um tema de cada vez. E dentro desse tema, um subtema. E desse subtema, às vezes, um outro subtema ainda. Porque a pesquisa tem que ser bem direcionada. Tá? Por exemplo, educação matemática é um tema, mas é um tema amplo. Eu posso pensar em álgebra, mas ainda é amplo. Eu posso pensar, então, em equações, que está dentro da álgebra, que está dentro da educação matemática, que está dentro da matemática. Então, eu tenho que afunilar isso. Portanto, temática é uma palavra que não deve aparecer. A mais, sobre a problemática. O que é problemática? É um conjunto de problemas. Ora, o pesquisador pesquisa um problema, ele tem uma pergunta, ele faz uma interrogação e busca resposta para essa interrogação, e não para uma infinidade de problemas. Mas também tem alguma coisa aqui que me chamou a atenção. Ele fala em honestidade intelectual. E eu fiquei me perguntando, será que é preciso fazer uma pesquisa para descobrir que a honestidade é importante e que a desonestidade só traz prejuízos? Eu acho que não. Portanto, dizer que a honestidade intelectual é importante para uma pesquisa, eu acho que é redundância, é pleonasmo. Não se deveria gastar tempo para uma pesquisa como essa. Daquilo que já se sabe, daquilo que já não se tem dúvida, a menos que esteja se duvidando de que a honestidade seja uma virtude louvável. Mas veja, aqui também eu alterei alguma coisa, mas algo parecido com o que está no resumo. Ele fala como teoria tem Yves Delataille, 2011, PCN, Marcos Moura. O que está equivocado aqui? É que Yves Delataille não é referência. De acordo com a ABNT, é referência ao sobrenome e o ano. Sobrenome e data. Yves Delataille é o nome completo. Marcos Moura é o nome completo. Portanto, deveria ser Moura, e não Marcos Moura. Outra coisa também, lá em cima devia ser Lataille, e não Yves Delataille. PCN. PCN é um documento. Ora, um documento tem um autor ou tem uma instituição que se responsabiliza por ele. Portanto, o PCN é do Brasil. Então, Brasil, 1998. Bom, se tudo isso estivesse certo, ainda assim estaria errado. Por quê? Porque é referência que está no resumo. No resumo não deve ter referência. Portanto, aqui tem dois erros. Colocar referência no resumo e colocar referência de modo inapropriada. Né? Isso é preciso que a gente leve em conta esses fatores ao escrever. Deixa eu ver aqui. Bom, eu coloquei algumas palavras-chave que também são inapropriadas para vocês observarem. Por exemplo, ética. Por que ética é uma palavra-chave inapropriada? Embora o trabalho vai tratar de ética. Porque ética é um conceito suficientemente amplo para você colocar no Google e ele te mandar milhares de arquivos sobre ética. Ele vai te trazer um oceano e você se perde no oceano. Portanto, direciona ética na pesquisa, ética docente, ética na prática médica, ética na vivência diária, ética pessoal. Você adjetiva o termo ética. Pesquisa. Pesquisa também é um termo suficientemente amplo. Então é necessário adjetivar, afunilar. Pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, pesquisa descritiva.
ou alguma coisa a mais. Também deve-se evitar quando aí, num certo momento, a pessoa vai dizer que o seu objetivo foi. E alguns dizem assim: nosso objetivo foi identificar, descrever e analisar. Eu fico pensando se é preciso tudo isso. Por quê? Porque para analisar você precisa identificar. Quem não identifica, não analisa. Para descrever, você precisa identificar. Quem não identifica, não descreve. Então, quando eu falo descrever, eu já entendi que a pessoa identificou. Portanto, é redundância falar identificar e descrever. Além do mais, como é que se analisa? Não é descrevendo? Se você analisa descrevendo, então, na análise já está a identificação e a descrição. Portanto, basta analisar. Não precisa identificar, descrever e analisar. Isto é pleonasmo. Embora esses outros dois verbos estejam implícitos. Eles não aparecem explicitamente. E como você sabe, na gramática da língua portuguesa, existem os chamados verbos auxiliares, que são outros, ser e estar. Aqui na gramática da língua acadêmica, há verbos auxiliares também. Identificar é um verbo auxiliar de descrever, porque você não descreve se não identificar. Identificar e descrever são verbos auxiliares de analisar, porque não se analisa se não identificar e não descrever. Então nós temos verbos que representam ações, é claro, são ações que antecedem obrigatoriamente outras ações. Então você escolhe uma ação ampla que ela inclui todas as outras. Então eu posso ter como objetivo geral analisar determinado fenômeno. Nos objetivos específicos, então vou pôr identificar, que é uma etapa, descrever, que é outra etapa, comparar, que é outra etapa. Ora, quando eu estou identificando, eu já estou, de alguma forma, atingindo o objetivo geral. Quando eu estou descrevendo, eu já estou, de alguma forma, ampliando o trabalho com o objetivo geral. Quando eu estou comparando, eu estou fechando o objetivo geral, que é analisar. Porque analisar nada mais é do que identificar, descrever, comparar, que é alguma coisa a mais, não sei se precisa, tá? Então, a gente precisa ter cuidado com os verbos que usa, e as pessoas colocam 3, 4 verbos, às vezes, sem necessidade. Com relação às referências, a gente não pode dizer BNCC 2018. Por quê? BNCC é um documento. Ela é do Brasil. Então, é Brasil 2018 e não BNCC. Dizemos Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Mas nacional, pode ser que exista também uma lei de diretrizes e bases na Argentina. Você também tem uma lei no Paraguai, e lá também é nacional. Então eu preciso, na frente, identificar de onde é. Coloco entre parênteses Brasil 1996. Quando eu coloco aquele Brasil 1996, eu estou, de alguma forma, indicando que é a brasileira. Quando eu cito uma lei, eu citei um número qualquer da lei aqui, tá? Lei 1325/98. Eu tenho que dizer se essa lei é do Brasil, é do Paraná, por exemplo, é do Rio Grande do Sul. Porque existem leis nacionais, federais, existem leis estaduais e leis municipais. Eu digo lei tal, eu coloco Brasil 1998. Ou, se for o caso, Paraná 1998. Eu digo, com isso eu estou dizendo qual é a abrangência dessa lei, tá? Para que o meu leitor seja bem informado sobre isso. Um outro problema que surge é a questão da conjugação dos verbos. Usam-se verbos impessoais ou usam-se verbos na primeira pessoa do singular ou do plural? Concordamos, escrevemos, analisamos, ou concorda-se, escreveu-se, analisou-se. Isso é impessoal. Isso é impessoal, analisou-se, foi feita análise, procedeu-se análise, isso é impessoal. Tá?
analisamos, concordamos, isto é, primeira pessoa do plural. Bom, não fica bem a primeira pessoa do singular, e já vou explicar por que tem que ser do plural. Mas por que, então, o não o impessoal? Tem espaço também para o impessoal. Quando se faz uma pesquisa quantitativa, que se fundamenta no positivismo, e o positivismo, ele pressupõe que o pesquisador se afasta do objeto, que o pesquisador não interfere na sua pesquisa, que ele fica como um observador distante. Nessa perspectiva, então, procedeu-se, analisou-se, comunicou-se, percebeu-se, ou foi percebido, foi comunicado, porque o pesquisador, neste momento, ele não entra, de acordo com o positivismo, os fatos falam por si. Contra fatos não há argumentos. Os fatos falam. Então, observou-se que aconteceu tantas vezes tal coisa. Aquilo se mostrou por si. Numa pesquisa qualitativa que tem um viés fenomenológico, admite-se que o pesquisador se aproxime do objeto, que haja uma certa interação entre o pesquisador e o objeto, que haja uma interação entre o pesquisador e a literatura, que ele se envolva pessoalmente com a pesquisa. Ele não somente observa fatos, ele constrói fatos. O pesquisador, ele constrói fatos. O pesquisador constrói fatos. E com isso, pode-se usar o verbo na primeira pessoa, a conjugação verbal na primeira pessoa. Mas tem que ser no plural. Por que tem que ser no plural? Porque ninguém produz um trabalho desse sozinho. Mesmo o autista, ele não produz sozinho. Ele vai entrar no seu quarto, no seu escritório, e ele vai ler. Vai ver ideias do que outros disseram sobre aquilo. Esses outros são coautores com ele. Porque tem ideias no trabalho dele que são desses outros que ele leu. Ele conversou com o orientador, conversou com um colega, o colega falou uma palavra, mesmo que foi uma conversa solta, o colega falou, se ele está antenado, isso aqui esclarece aquela ideia que eu estou tentando desenvolver. De alguma forma, ele não vai pôr o nome desse colega, mas ele vai admitir que esse colega deu uma contribuição de forma indireta e inconsciente, às vezes. Ele vai dizer, percebemos, comunicamos, pressupomos, analisamos, entendemos, portanto, plural. A pessoa escreve no singular apenas uma parte quando se trata de uma dissertação ou tese, que é quando ele vai se apresentar como pesquisador, vai falar da sua pessoa. Aí um trecho ali, 2, 3 parágrafos, ou máximo uma página, ele usa a primeira pessoa do singular, em seguida ele avisa o leitor que daí para frente o seu trabalho é coletivo. E ele vai passar a usar a conjugação verbal no plural. As produções acadêmicas nunca são solitárias, sempre são coletivas, mesmo que o outro não tenha o seu nome citado lá. Encontramos num artigo alguma coisa que chamou a atenção. Neste artigo apresentamos resultados de uma pesquisa de TCC em que nos debruçamos nas estratégias. Debruçamos. O termo debruçar, eu fiquei pensando se ele dormiu sobre as estratégias. O termo debruçar, ele é do cotidiano, é uma fala do cotidiano, não é uma fala acadêmica. Então, nos detivemos em analisar as estratégias. Levamos em consideração as estratégias. Tudo bem. Mas debruçamos não é um termo apropriado para acadêmico. E como palavra, já que falou em estratégia, pensei que uma palavra-chave podia ser estratégia, ou matemática, ou modelagem, mas são impróprias para a palavra-chave. Por quê? Modelagem é um termo genérico.
como eu disse, pode encontrar milhares de artigos com o termo modelagem, que o termo modelagem aparece no título, nas palavras-chave. Matemática de igual modo. Estratégia também. Estratégia de quê? De guerra? Estratégia de escrita? Estratégia de pesquisa? De que estratégia? Portanto, estratégias de pesquisa, estratégias de guerra, né? Matemática nem é próprio colocar, pode ser direto frações, ensino de frações, estudo de frações, né? Ensino de equações, estudo de equações, alguma coisa desse tipo. Tá? Então, palavras-chave, elas devem ser alguma coisa que tem no texto, que o seu texto leve o leitor a encontrar algo a respeito ali. Bom, um artigo, ele tem os seguintes componentes. Tem um título, tem um resumo abstrato, tem palavra-chave, nós já falamos, e tem uma introdução. Na introdução, você contextualiza. Aí sim, você vai contextualizar, vai dizer como aquele tema está acontecendo no mundo da pesquisa, evidentemente. Você fez um levantamento bibliográfico, uma revisão de literatura, e vai dizer para o leitor o que é que você encontrou nessa literatura sobre aquele tema, não temática, né? Sobre aquele tema. O que você encontrou? O que estão falando? Estão dizendo que ela é importante, por que se deve pesquisar aquilo lá? Você vai colocar aqui. Você vai escrever a sua metodologia. Metodologia, fica bem você falar um pouco do que é metodologia, falar se ela é qualitativa, quem é que defende a qualitativa, em que a qualitativa contribui para o seu trabalho, e existem autores que falam sobre isso, você vai citar esses autores, tá? E vai também descrever o passo a passo. O que você fez? Como que você conduziu a pesquisa? Entrevistou 7 pessoas? Entrevistou 15 pessoas? Você gastou um mês pesquisando? Gastou uma semana pesquisando? Você teve facilidade de encontro ou teve percalços que você queria entrevistar 300 pessoas, conseguiu só entrevistar 50? Né? Tudo isso faz parte da metodologia, você avisar ao leitor o que aconteceu ali. E, finalmente, você tem a conclusão ou considerações finais. E as referências, onde você coloca os autores que você leu por extenso. Portanto, o que não fazer? O que não fazer? Começar pelo resumo. Né? É uma das últimas partes a serem elaboradas. Portanto, não faça isso. Não se usa referência no resumo. Uma referência, como nós dissemos, é sobrenome e ano. Por exemplo, Marta Souza 2023, eu perguntei, está certo assim? A resposta é não. Não está certo. O certo é Souza 2023, porque assim que a ABNT preconiza como uma das regras da sua gramática. Quando muito, você pode pôr Souza 2023, página 32. E aí, se você for fazer uma citação direta, você coloca a página. Outra coisa também. Tem gente que põe lá Souza 2023, afirmou que aí faz uma citação direta, no final coloca a página. Não. A página não pode ficar longe do autor. Coloca a página junto com a data e coloca a data junto com o autor. Não coloca Souza no começo, vai colocar a data lá no final. Não faz sentido. Então, deixe Souza no começo, no final repita Souza 2023, página 37. Souza, sobrenome, o autor, a data e a página devem andar juntos. Se tiver página, se não precisar ter página, então, o autor e data caminhando juntos. A pessoa às vezes começa assim, de acordo com João Pedro da Ponte, estudioso português do ensino da matemática, ele está contextualizando no sentido amplo. Isto é para introdução. Lá no meio do resumo ele pode dizer: adotou-se como teoria a perspectiva de João Pedro da Ponte. João Pedro da Ponte não é referência.
porque está o nome completo e não tem a data. Então, essa informação encerra por aí. O ensino da matemática no Brasil enfrenta sérias dificuldades que vão desde a formação de professores. Quem afirmou isso? Quando você faz uma afirmação como essa, você tem que colocar uma referência. De onde você entendeu? Você concluiu isso de quê? De onde? Se você está começando a pesquisa agora. Então, você vai colocar um autor. Portanto, essa frase não pode estar no resumo, porque no resumo não pode ter referência. Ela vai ficar para uma outra parte do artigo. Então, você começa. Esse trabalho teve como objetivo, e aí cuidado com a repetição de verbos, né? Nós temos aqui 2 autores que parece que são marido e mulher, né? O resumo serve para convencer alguém a ler o artigo. Resumos podem ser organizados em 3 sessões. A primeira sessão, composta por frases sobre o que é artigo, por exemplo. Este artigo apresenta, então ele apresenta o artigo, fala o que o artigo fala. Isso em uma linha. Pronto. Uma segunda frase descreve a importância do tema. Também uma frase em uma linha. A segunda sessão detalha os aspectos inovadores introduzidos. O que é que você encontrou na sua pesquisa? Diga ali em uma linha, 2 linhas, o que você encontrou na sua pesquisa. A terceira sessão especifica o que foi feito para validar o seu conteúdo. Você entrevistou? Você fez revisão de literatura? Você fez levantamento de dados? Você enviou o Google Forms pelo correio? O que você fez? Tá? Então, isso vai aparecer aí. E agora vamos falar do título. E para falar do título, vamos aprender um pouco com jornalistas inteligentes. Porque nós temos alguns jornalistas que têm um dó, né? Mas tem alguns inteligentes. O que eles fazem? Colocam uma manchete. A manchete é curta, com letras grandes e que transmite a ideia do texto. A ideia verdadeira. Tem manchetes que são falsas. Mas no seu trabalho acadêmico, a manchete tem que ser verdadeira. Então, é um texto curto, que transmite a ideia do todo, em poucas palavras, no máximo 15 palavras. Alguma coisa que a pessoa consiga ler num lance de olhos. Wittgenstein afirma que quanto maior a extensão, menor a compreensão. E essa ideia de Wittgenstein vale também para os parágrafos. A pessoa escreve um parágrafo de 5, 6 linhas sem colocar um ponto final no meio, sem seccionar. Quando a gente chega no final do texto, a gente não sabe o que estava escrito no começo. Por isso, é preciso fragmentar os períodos mais curtos, ficam mais inteligíveis. Cada 2 linhas e meia, 3 linhas no máximo, coloca um ponto final, recomeça a sua fala, das 2, 3 linhas, outro ponto final, recomeça a sua fala e vai fazendo. Porque assim o leitor, ele lê aquelas 2 linhas e meia, 3, ou uma linha que seja, para, assimila aquilo, continua, para, assimila aquilo, continua, para, assimila aquilo. Porque se for um texto muito longo, você não consegue interpretar o que o leitor disse. Então, veja, a manchete é o título do seu artigo, da sua dissertação, da sua tese, do seu projeto. É uma ideia geral, que transmite a ideia do texto, mas é uma ideia que deve ser compacta. O título deve fornecer uma breve descrição do artigo. Deve informar o campo do artigo e a principal contribuição do mesmo. E a gente, às vezes, arruma algumas expressões, aqui eu tirei daqueles autores reis, algumas expressões que são vazias de sentido. Por exemplo, um estudo sobre. Esse é um título pomposo, bonito, mas que não acrescenta informação sobre o conteúdo.
Portanto, algumas expressões, elas são vazias de sentido e é preciso que a gente encontre uma outra, né? Então, está um título, Cuidados Paliativos, o impacto sobre as famílias de idosos. Tem que dizer alguma coisa, algum significado. Em segundo lugar, um bom jornalista contextualiza a história que vai contar. É a introdução. Ele contextualiza, ele justifica, ele anuncia os objetivos. É assim que ele faz. E assim a gente faz também, né? Mostre para o leitor que você tem algo importante, que aquilo que você fez e levantou na sua revisão bibliográfica, na sua pesquisa, no seu levantamento de dados, ou vai fazer no seu projeto, é importante para a sociedade. E por que é importante? Porque é um tema que incomoda a sociedade. Mas como que eu sei que ele é um tema que incomoda a sociedade? Ora, tem duas formas. Você vai na rua ouvindo as pessoas falarem, e eles falam do que lhes incomoda, mas aí um acadêmico não vai fazer isso, e vai procurar outra fonte. O que incomoda? O que está nos trabalhos acadêmicos, nos artigos científicos. Lá, o que estão pesquisando é aquilo que incomoda a sociedade. É aquilo que está servindo de motivo para impulsionar alguma coisa. Está incomodando. É como se fosse uma panela de pipoca aberta, soltando a pipoca para fora. E aquilo são as pipocas que estão estralando para fora, né? E é ali que você vai encontrar aquilo que incomoda a sociedade. Por que as pessoas estão pensando naquilo lá? O que elas estão falando sobre aquele assunto? Que pessoas? Acadêmicos, pesquisadores. Nós estamos falando para acadêmicos. Então, estamos falando de acadêmicos, embora quem não é também possa se beneficiar do nosso trabalho, da nossa pesquisa. Por que você pesquisou aquele assunto? Porque, de alguma forma, incomodou. Incomodou e você foi encontrar uma literatura que incomodou outros também. Se incomodou você e mais alguém, merece ser pesquisado. Então, o leitor que vai para uma introdução, ele vai com uma pergunta. Por que devo ler isso? O que levou esse autor a pesquisar sobre isso? Portanto, declare o seu problema. No último parágrafo da sua introdução, anuncie o seu problema. O problema foi este, não problemática, tá? O problema perseguido foi este. E anuncie o objetivo, como um texto. Pode ser objetivo geral apenas, se é um artigo. Se é um projeto, tem que ser todos os objetivos. Mas se é um artigo, basta anunciar o objetivo geral. Anuncie o objetivo geral. Então, você pode começar a sua introdução com uma constatação. Um assunto que preocupa muitos educadores na atualidade é a aprendizagem da matemática. Mas você tem que citar pelo menos um autor. Como você afirma que preocupa os educadores se você não tem nenhum preocupado? Então, cita lá, pelo menos um. Porque se você citar um, eu suponho que ele citou um outro. E que esse outro citou um outro. Então, eu tenho pelo menos 3 preocupados com o problema. Mas se ele tiver mais de um, coloque mais de um. Souza, 2022, ponto e vírgula, Silva, 2023. Mais de um. Não tem problema colocar mais de 1, 2, 3. Desde que seja honesto, né? Você realmente leu e encontrou nos 3. Outro, uso de jogos na educação de crianças tem sido muito debatido. Por quem tem sido debatido? Coloque lá. Isso estou falando na introdução. Não estou falando no resumo mais, tá? Introdução agora. Introdução é lugar para escrever mais, para ter mais informação. Coloca lá na frente. Né? Souza, 2022. Nakamura, 1999. Aí é que interessante falar alguma coisa. Eu falei Souza, 2022, Nakamura, 1999. O correto seria Nakamura primeiro, 1999. Souza depois. O mais antigo primeiro, o mais novo depois. Por quê?
Quando um texto é muito antigo, costuma-se pensar que ele está desatualizado. Se você tem aquele texto antigo, outro mais novo que se baseia nele, que se fundamenta nele, ou que referenda ele, mostra que ele ainda está valendo. O texto antigo precisa ser validado por um mais novo. Certo? Por exemplo, nós temos alguns teóricos aí que são de 1930, mas estão vivos ainda. Por que estão vivos? Porque os seus textos são vivos. E são vivos por quê? Porque ainda estão sendo explorados, debatidos, estão sendo citados por pesquisadores modernos. Então, você pega um Vygotsky de 1930, 1932, sei lá, mas tem alguém em 2018 citando Vygotsky. Então, ele está vivo. A teoria dele está viva. Ele está presente. Se ninguém mais citasse ele, ele seria um sujeito morto. Deixa para lá, sepultio. Então, cite os autores, de preferência na ordem do mais antigo para o mais novo, para mostrar que o mais antigo foi referendado pelo mais novo, referenciado pelo mais novo, e assim por diante. A introdução contextualiza o tema. Teoria e levantamento bibliográfico. Numa dissertação, numa tese, levantamento bibliográfico, revisão bibliográfica, outros falam de revisão de literatura, outros chamam de estado da arte, que é mais complexo da arte, revisão de literatura é mais apropriado. Ele vai numa parte, separado, e a teoria separada. Embora depois você pode usar os dois na sua análise, tanto o conteúdo do levantamento bibliográfico como da teoria, você usa na sua análise. No artigo, como o espaço é pequeno, você pode misturar os dois. Um pouco de levantamento bibliográfico e um pouco de teoria sobre o mesmo tópico. Você coloca lá porque vai usar aquilo para a sua análise. A diferença é que na introdução você faz um levantamento bibliográfico de caráter geral, para situar o problema no contexto social, no contexto da pesquisa. É uma revisão bibliográfica geral. Na teoria, você faz um levantamento bibliográfico já mais específico, aprofundando aquele conceito que é a sua teoria. A minha teoria, eu gosto de trabalhar a teoria da argumentação no ensino da matemática. Então, meu levantamento bibliográfico na teoria vai ser sobre a argumentação. O que é argumentação? Como é que se usa a argumentação? Que proposta se faz para trabalhar a argumentação? Na introdução, eu vou falar sobre o ensino da matemática, vou falar sobre os problemas do ensino da matemática e tal. Na teoria, eu vou falar sobre argumentação, que é um tema que eu gosto, uma teoria que eu gosto de trabalhar. Não é a única, é claro, né? Mas é uma delas, e aqui estou dando como exemplo. Então, a revisão bibliográfica da introdução é superficial e é horizontal, né? E a revisão bibliográfica da teoria ela é vertical, ela é profunda. Não sei por que passa 2 de cada vez. Eu acho que é porque vocês estão com pressa que eu termine logo, por isso. A introdução, diz aqueles autores reis, que ela é feita em 4 momentos distintos. O primeiro trata da importância da área. Fala um pouquinho sobre a importância da área. Aquilo que eu falei, uma visão geral, por que aquilo está incomodando. O segundo movimento discute. Deixa eu ligar aqui meu computador para que não caia a bateria. Pronto. Então, o segundo momento discute as abordagens que existiam antes. Como é que estava sendo tratado aquele tema, como é que está sendo tratado atualmente, né? O terceiro movimento apresenta uma nova abordagem que melhora aquelas existentes. E, finalmente, o quarto momento é a descrição da organização do artigo. Este artigo tem tal problema, tais objetivos e trata especificamente, contém tais dados. Detalhes. Palavras-chave são palavras que sintetizam a pesquisa. Serve para o seu texto ser localizado, não deve estar no título.
Descrição do conteúdo principal e do contexto deve estar na introdução. Informações de fundo com sinopse, singularidade, relato de caso, que é válido para a sua leitura. Você vai estar na introdução, o que é importante ter para a leitura. E no resumo, você tem uma exposição sucinta e concisa. Na análise, você faz um cruzamento de informações com a teoria. Às vezes nós fazemos uma bonita teoria, mas depois não usamos. Ela fica como um enfeite. Toda teoria tem que ser usada na análise. Você vai pegar os dados, vai ver as categorias que a sua teoria apresentou e vai ver se aquilo tem a ver. Então, vai comparar com a teoria. Toda análise é fundada numa teoria. Então, a teoria não pode ficar como um capítulo à parte, ela tem que ser um capítulo que enriqueça o conteúdo. Exceto a fenomenologia, uns trabalhos fenomenológicos não oferece categorias a priori. Ele deixa o pesquisador livre para buscar categorias depois que tiver os dados em mãos, vai buscar na literatura categorias para aquilo lá. Para enriquecer. Eu tenho aqui de Bardan uma informação que ela traz, muito interessante, explicando sobre a análise de conteúdo, que é na linha fenomenológica, tá? É nessa vertente fenomenológica. Análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de comunicação. Não se trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos. Ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de formas adaptáveis a um campo de aplicação muito vasto, as comunicações. Então, ela está dizendo que a análise de conteúdo não fecha a questão. Ele deixa o leitor, o pesquisador, um pouco mais livre para criar as suas categorias e analisar o seu texto, articulando com a literatura, sem a necessidade de anunciar, a princípio, com a sua teoria. Mas existem muitas pesquisas que partem de uma teoria. Tem a teoria antropológica do didático. Os pesquisadores eles têm a teoria pronta e vai ver como aqueles fatos, os fenômenos que vão encontrar se encaixam naquela teoria. Os piagetianos também têm uma teoria pronta, né, os construtivistas, vai ver então como os fatos, os fenômenos se articulam com o construtivismo. São visões diferentes e formas diferentes. A pesquisa quantitativa vai ser um tratamento estatístico, né? Tem uns pressupostos que um interfere no outro, tem correlação de um com o outro, e vai ver então relação, correlação, vai ver a diferença de médias e tudo isso. Portanto, na pesquisa de viés fenomenológico, você tem um pouco mais de liberdade para criar suas categorias, mesmo que você não tenha escrito a sua teoria. Mas você fez uma revisão de bibliografia que fundamenta, contribui para você criar as suas categorias. A revisão bibliográfica é fundamental em qualquer pesquisa, em qualquer viés que você fizer, tá? E agora nós temos as considerações finais. Conclusão ou considerações finais? Bom, os dois termos estão corretos. Embora a conclusão parece ser melhor para pesquisas quantitativas, quando os dados são coletados de forma adequada, com um cálculo de amostra, com escolhas apropriadas, né? Porque aí ela tem pretensão de universalidade. Então, você conclui que aqueles dados eles representam uma população maior. Então, você conclui que para aquela população, aquele é o resultado. Quando é uma pesquisa qualitativa que não tem pretensão de universalidade, você põe considerações finais. E agora está aparecendo algo muito estranho. Algumas considerações. Quando eu pego um artigo para avaliar
pego uma dissertação para avaliar, ou uma tese para avaliar, que eu leio tudo aquilo, 100 páginas, 200 páginas, e chega no final, tem algumas considerações, eu fico um pouco de raiva do autor. Digo, sacanagem. Por que não me falou que o importante estava só nesse parágrafo final? Ele está me dizendo que o que ele fez antes não tem valor nenhum. Agora que ele vai fazer algumas considerações. Tudo que ele escreveu antes não tem valor, não precisava ter lido. Porque algumas considerações estão ali no final. Ora, não seria mais aplicado considerações finais? Quer dizer, eu fiz considerações anteriormente o tempo todo, o texto todo, eu fiz considerações, fiz comparações, fiz análise, fiz tudo isso. E agora eu faço as considerações finais para fechar este assunto. E já encontrei casos em que a pessoa coloca, ao invés de introdução, coloca considerações iniciais. Depois coloca algumas considerações. Não é contraditório? Se você tem considerações iniciais, escreve lá 50 páginas, depois algumas considerações, o que foi antes? Não foi feito nada? Não, considerações finais. Se tem introdução, tem uma conclusão. Se não quer pôr conclusão, coloca considerações finais. Mas o que inclui numas considerações finais ou numa conclusão? Inclui quais objetivos foram alcançados, o que ficou em aberto, o que espera por uma nova pesquisa, o que você recomenda. Também você pode dizer que o que deixou de alcançar, que você esperava ter alcançado e não encontrou. Pode dizer alguma coisa a esse respeito. Mas, principalmente, você vai dizer o que é que você encontrou na sua pesquisa que valeu a pena, que você se sente realizado por ter feito e por que ela é importante. Mas não coloque algumas considerações. Nós, hoje, temos a mania de ver alguém escrever alguma coisa para inovar e já copiamos sem perceber que estamos entrando num vazio intelectual. Mais erros a serem evitados. Esta frase eu tirei de um artigo publicado. Quando, em contexto de pandemia SARS-CoV-19, ouvimos pandemia SARS-CoV-19. O que está errado aí? Errado é que pandemia é Covid-19. SARS é o vírus. Então, aqui deveria ficar o quê? Pandemia Covid-19. Ou pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2. Isso significa que essa pessoa abordou um conceito que ele não domina. Quando você escreve um conceito de forma errada, você está dizendo para o leitor, eu não domino este assunto que estou falando. Não domino isso. Então, não fale se você não tem domínio. Agora, eu escrevi lá embaixo uma referência. Miller et al. 2018. O que está errado ali? Miller está certo. Et al. Aparentemente está certo. Não, está errado. Et al. É uma expressão latina que significa e outros. Miller e outros. Et e em latim, né? Não tem abreviatura. Mas al é alii. Se vir outros, é alii. Abrevia-se para al. Se abrevia-se, o que se faz? Se coloca ponto de abreviação em al. O correto é Miller et al. Ponto, em itálico et al., porque é uma palavra que não é de origem portuguesa. É a palavra estrangeira. Então, em itálico, e ponto final no al, porque ele é uma abreviatura. Certo? Não é o et que é a abreviatura, é o al. Mas um artigo também pode ser escrito com base em um relato de experiência. A pessoa é professor, trabalha, desenvolve um trabalho sem um planejamento de projeto, mas descobre que dá certo, é uma experiência que vale a pena ser contada. Ele pode publicar isso? Pode. Desde que ele transforma isso num artigo, como outro artigo. Título, resumo, introdução, levantamento biográfico,
teoria, metodologia, explica como foi a metodologia, como ele trabalhou, como ele desenvolveu, por que ele desenvolveu aquela experiência. Né? Ele não tem um problema, ele tem uma experiência a contar. Isso anuncia na introdução. Essa experiência foi desenvolvida com alunos da série tal, né? tendo em conta o fator tal, né? E aí ele vai contar. Tá? Ele vai dizer isso. Mas ele segue todos os parâmetros de um artigo normal. Só que ele não tem um levantamento de dados pré-estabelecido, ele tem um levantamento de dados que aconteceu espontaneamente. E, no fim, ele vai colocar considerações finais, e não algumas considerações, e fazer as suas referências. Na metodologia de um relato de experiência, ele deve dizer que se trata de um relato de experiência, o estudo de caso, vai omitir o nome dos participantes, né, de todos os participantes, vai omitir o nome, vai omitir o nome da escola que aconteceu, tudo isso, né, porque alguém pode se sentir ofendido com aquilo, então ele vai narrar a experiência de modo impessoal, dizendo nós fizemos, tá, mas sem dizer quem são as pessoas que foram envolvidas. Pessoal, eu paro aqui. Acho que falei muito. Vocês devem estar cansados, perguntando se eu não vou parar. Então, resolvi parar, tá? E espero ter contribuído com vocês. Espero que seja útil. Opa, professor, se for útil... Aqui, ó, tô tomando nota aqui, professor. Bom, muito obrigado. Fico muito honrado com isso. Imagina, nossa, é uma honra escutá-lo. E assim, professor, o que eu acho que é sensacional na sua fala? Exemplo. Nós vemos o exemplo nu e cru do que a gente não faz. O senhor contextualiza. Conceitua, exemplifica. Conceitua, exemplifica. Então, olha, muito grato pela fala. Eu achei sensacional. Parabéns. Muito obrigado. E eu tenho certeza que, a partir de hoje, eles vão, olha, voltar nessa live várias vezes para ver, olha, o que eu não devo fazer, o que eu devo fazer, porque isso que o Diego falou é o exemplo, né? É o exemplo. Muitas vezes a gente fala o que é introdução, o que é resumo, o que é metodologia, mas não dá o exemplo. E aí, agora não, o professor trouxe exatamente, né, o correto e o que não é correto fazer. Então, e aí, independente se eu sou aluno de iniciação científica, se eu sou mestrando, se eu sou doutorando, né, ou se eu sou já um pesquisador. Então, foi muito importante, professor, e eu tenho certeza que tem muita gente aqui, ó, que está repensando já muitas coisas. Já escreveu. E vai voltar lá no texto, né, Tia? Que eles estão começando, mas eles já vão voltar lá. Com certeza, vão voltar no texto, eu tenho certeza disso. Estou às horas, se precisarem da gente para outras falas, estamos à disposição. Com certeza. Você começou a falar do relato de experiência. Eu falei, Diego, olha aí. Logo a gente vai fazer uma live só sobre o relato de experiência, porque eu acho que tem, né, coisas aí bem pontuais que o autor precisa abordar num relato de experiência, né? Então, foi muito bom, professor, muito bom. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Ai, muito obrigada. Nós que agradecemos. Até a próxima. Até mais. Posso sair, então? Obrigado. Tchau. Obrigada. Fátima, que fala maravilhosa, hein? Muito bom, né, Diego? Eu não tinha nem como não ficar ouvindo. Eu fiquei, gente, olha, aprendi um monte de coisas, né? Recordamos várias coisas que muitas vezes a gente acaba, né? E olha, futuros pesquisadores, hoje vocês viram que não tem perguntas, porque eu acho que assim, o professor já foi falando, já foi respondendo, né, Diego? Eu acho. E se alguém ficou com dúvida ainda, deixa aí no chat, tá? Que aí depois a gente tenta, né, responder, tá bom? Nossos monitores estão aqui, ó. Ó, pessoal, vai dando fazendo uma triagem dessas perguntas aí para nós, tá bom? Ok. Diego, eu acho que é isso por hoje. Começamos muito bem essa semana intensiva, hein? Com o pé direito e intensivamente.
Na mesma, falou assim, o Diego estava preocupado, gente, nossa, vai ser uma live longa. Eu falei, Diego, tudo que tem que ser falado, né, precisa de tempo. E hoje é uma das lives que a gente deixou um pouquinho mais longa, mas por quê? Porque realmente o tema é muito importante. E que vocês, né, reflitam, voltem várias vezes, procurem lá, né, cada tema que ele, cada parte que ele falou, tá? O que eu preciso ouvir novamente, porque agora, gente, é com vocês. Orientador, monitor e futuro pesquisador. Bora lá escrever esse artigo. Sem erros. Fechou. Né? Tudo bem? Até mais, então, né, gente? Vamos ficando por aqui e até a próxima. Até. Boa semana aí, gente. Vamos lá.